Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de redes neurais artificiais. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o projeto, etapas de projeto de redes neurais. A agenda da aula está representada aqui por esse diagrama, que representa as etapas de projeto de uma rede neural. Então, como vocês podem ver, tem início com a coleta de dados, depois um pré-processamento dos dados de entrada, depois a escolha e dimensionamento da arquitetura da rede, a inicialização dos pesos da rede, como que se inicializa, né? Como que os pesos são inicializados, treinamento, validação e testes. E aí, a partir desse momento, tem já assim, uma rede pronta. Se o resultado foi satisfatório, você já pode utilizar a rede. Se não foi, então você pode rever a arquitetura, tentar aumentar ou diminuir o número de nós da rede, ou então verificar se os seus dados de entrada precisam ser alterados, se você precisa de mais dados de entrada e assim por diante. Então eu dividi esse projeto em duas etapas, uma que eu chamei de pré-treinamento, onde a gente vai ver coleta e processamento de dados, dimensionamento e inicialização da rede, então até esse nó aqui, e a outra de treinamento, validação e testes, que é o restante aqui dos blocos do diagrama. Nesse treinamento e validação de testes, a gente vai falar um pouco sobre medidas de similaridade, mais especificamente sobre as medidas de erro da rede neural, né? Conceito de retropropagação do erro, um pouco sobre o algoritmo de treinamento, validação e testes, e como que é feita a divisão de dataset, o que é generalização e a utilização da rede. Então, começando com a parte do pré-treinamento, a parte de coleta e processamento de dados, dimensionamento e inicialização da rede. Com relação à coleta de dados, os dados devem cobrir uma faixa de entrada para a qual a rede será utilizada. O que isso quer dizer? Coloco nesse gráfico aqui para vocês. Essa rede que está nesse gráfico, ela foi treinada para a faixa de -3 até 3. Treinada para se ajustar a essa função que está aqui em cima. Que na prática seria uma função que a gente não conhece, mas aqui é uma função que foi gerada em laboratório, cujos dados foram gerados em laboratório. Então eu tenho aqui o desempenho de duas redes, uma rede 1.10.1 e uma rede 1.20.20. Então repare que a segunda rede tem duas camadas ocultas e uma maior quantidade de nós, enquanto a primeira tem 12 nós, a segunda tem 42 nós, né? Então perceba que a segunda se ajusta melhor, como era de se esperar, inclusive nas não linearidades da função, porém, quando a faixa para a qual foi treinada é ultrapassada, veja aqui ali em vermelho, ó, a rede não responde bem. Então, a rede não tem habilidade de extrapolar com precisão a faixa para a qual foi treinada. Okay? Em geral, quanto maior a quantidade de dados, melhor a capacidade de generalização da rede. Em geral, porque se tiver também muito dado de entrada, pode acontecer o overtraining na rede. Okay? Por outro lado, quanto maior a quantidade de dados, maior o tempo gasto com o aprendizado. E também, durante o projeto, pode haver a necessidade de aumentar a base de dados coletados. Se você chegar à conclusão de que os dados de entrada, o conjunto de dados de entrada não é suficiente, você vai ter que aumentar. Tá? Com relação ao processamento de dados, ao pré-processamento dos dados de entrada. Tá? Então, valores elevados de entrada, eles podem saturar as funções de transferência da rede. Então, coloco uma função de transferência aqui, que é a função de transferência tangente sigmoidal. Então veja que a função ela satura para valores elevados, como está representado aqui pela função. Então, se os valores elevados, se os dados de entrada tiverem valores elevados, essa função deve saturar. Com isso, o gradiente do erro pode ficar muito pequeno e como resultado, a gente pode ter um treinamento muito lento. Além disso, a entrada com valores mais elevados podem ser priorizadas na rede em detrimento daquelas com menores valores. Então, se a ordem de grandeza ela é diferente para dados de entrada, a rede tende a priorizar aquela que tem maior ordem de grandeza. Okay? A normalização dos alvos. Então, assim como a gente normaliza os dados de entrada, a gente também pode normalizar os alvos. Por quê?
Porque se eu utilizo na saída da rede também uma função que satura, como essa aqui, a tangente sigmoidal, então eu tenho que normalizar os dados de saída, por exemplo, para a faixa de 0 e 1 ou de menos 1 a 1. Então, se normalmente o seu dado de saída, em valores reais, ele estiver variando, por exemplo, de 0 até 1000, você pode trazer esses valores para a faixa de 0 até 1 ou de menos 1 até 1. E aí você consegue usar essas funções do tipo saturado, como é a tangente sigmoidal. Só que, ao realizar esse processo, você tem que realizar o processo inverso quando for utilizar a rede, porque na prática, quando você for utilizar a rede, ela vai ter como saída um valor que está na faixa entre 0 e 1, por exemplo. Aí você passa de volta para a faixa real. Então, coloco aqui um exemplo de normalização, tanto dos dados de entrada quanto da saída, passar, por exemplo, para a faixa de menos 1 até 1. Então, dado um conjunto de amostras, x de k seria a amostra k, então x de k menos x mínimo, que é nesse caso menos 1, x máximo, que é o mais 1, menos x mínimo, vezes 2, tudo isso menos 1, vai dar um conjunto de amostras, um conjunto de valores na faixa menos 1 até 1. O MATLAB faz isso com a função map_min_max. Outro tipo de normalização bastante comum também é normalizar para média zero e variância unitária. Então, eu coloco aqui a equaçãozinha, se você tirar do conjunto, esse μ aqui é a média do conjunto de amostras, tá? Então, se você tirar do conjunto de amostras a média dele mesmo, então fica com média zero, e dividindo pelo desvio padrão, fica com variância unitária, tá? O MATLAB também faz isso com uma função específica que é a map_std. Só lembrando que quando você faz esse tipo de operação aqui, tanto nessa quanto na de cima, nenhuma informação dos dados de entrada é perdida. Então você apenas está alterando a faixa de valores, mas as informações continuam lá. Com relação ainda ao pré-processamento de dados, se for uma imagem, qual o tamanho do grid de imagem? Será que não é interessante, por exemplo, na imagem, em alguns casos, extrair informações da imagem antes? O que quer dizer isso? Você pode parametrizar a imagem antes de apresentá-la à rede. E aí, ao invés de apresentar a imagem inteira, você apresenta só os parâmetros. Por exemplo, no caso de um reconhecimento facial, posso parametrizar a distância entre olhos, a distância com relação ao nariz, a boca, etc. Que são características que os seres humanos eles têm, que são únicas, né? Então isso seria, eu não precisaria colocar a imagem da face inteira, e sim só os parâmetros. Mas se eu quiser colocar a imagem inteira, como que eu represento cada pixel, por exemplo? Então eu coloquei aqui como para vocês uma imagem já no formato de uma matriz, onde eu tenho aqui os valores zeros para pixel branco, por exemplo, e valor 1 para pixel preto, de forma que essa matriz vai formar o número 2. Como que eu apresento isso para a rede neural, então? A primeira linha aqui da matriz eu transformo num vetor, seguido pela segunda linha, seguido pela terceira linha, até a última linha, então ficando um vetor aqui, linha dessa matriz, por exemplo, com o número de posições do vetor igual ao número de posições da matriz. E com relação à normalização, eu posso normalizar os tons de cinza, por exemplo, se forem 256 tons de cinza, eu posso normalizar na faixa de menos 1 até 1, através dessa relação aqui, de menos 128 a 127 dividido por 128. Além disso, se eu tiver informações de fontes diferentes, por exemplo, se eu estiver querendo prever a curva de consumo durante o dia seguinte no sistema elétrico de potência, então o que influencia essa curva? A hora do dia influencia, se o dia está chuvoso não influencia, se é dia de semana, domingo, sábado também influencia. Só que são fontes diferentes. Por exemplo, a hora do dia, eu posso, se eu quiser fazer essa previsão de meia e meia hora, eu posso apresentar para a rede, então, de meia e meia hora, 24 horas por dia, dá 48 valores. Então, eu posso apresentar para a rede de menos 24 até 23 dividido por 24, que são valores normalizados entre menos 1 e 1. Se o dia está chuvoso ou não, é uma resposta do tipo sim ou não, que pode ser menos 1 e 1. Se é dia de semana, pode ser menos 1 para dia de semana, 0 para sábado e 1 para domingo, por exemplo. Okay? Dessa forma eu consigo tratar. Para a rede não importa, para a rede não importa o significado específico de ser dia de semana, hora do dia, para ela importa um valor que está na entrada, que sempre vai se repetir
com relação àquela fonte de entrada, né? Com relação à arquitetura da rede, a arquitetura, ela, como vocês devem ver um pouquinho mais para frente, a arquitetura está intimamente relacionada ao algoritmo de aprendizado do treinamento. Então, com relação à arquitetura, as redes elas podem ser estáticas e dinâmicas, sendo um exemplo de rede estática a rede feed-forward e sendo exemplo de redes dinâmicas também a feed-forward, mas com atrasos, como a gente vai ver, e as redes recorrentes, tá? Então, olha, coloca aqui um exemplo de rede estática feed-forward, que é o que a gente já viu nos vídeos anteriores. Então, uma entrada aqui com vários valores, com 10 valores, 10 canais de entrada, com 4 neurônios na camada oculta e 2 neurônios na camada de saída. Então, é uma rede do tipo 1042 com 16 nós. Então, lembrando que o número de nós é igual ao número de neurônios da rede neural mais a quantidade de entrada, nesse caso aqui, 16. Então, olha, a presença da camada oculta nesse tipo de rede, ela habilita a extrair estatísticas de ordem superior de sua entrada. O que quer dizer isso? Na prática, isso quer dizer que ela consegue extrair mais informações da entrada se ela tiver camada oculta, ok? Então, chama feed-forward, que é alimentação direta, né? Porque as entradas de uma camada vêm das saídas da camada anterior, e eu posso colocar ali quantas camadas eu quiser. Quantas camadas forem necessárias para o projeto, né? Essa é uma rede, então, 1042. Já com relação às redes recorrentes, como a gente pode ver aqui nesse gráfico, nessa figura, há uma alimentação de algum tipo na rede. Nesse caso aqui, é uma alimentação da saída para a entrada. Esse Z-1 aqui representa um atraso, uma amostra de atraso. Se fosse Z-2, 2 amostras de atraso, assim por diante. Porque eu não consigo fazer realimentação se eu não colocar um atraso na amostra. Então, é impossível fazer um algoritmo com realimentação se você não tiver pelo menos um atraso na amostra, né? Então, todas as 4 saídas da rede aqui estão sendo realimentadas nas entradas com uma amostra de atraso. Além disso aqui, olha, nesse exemplo do hiking, eu tenho 2 entradas que estão ligadas diretamente aos 2 neurônios de saída. Enfim, a saída efetiva da rede, então, por assim dizer, são esses 2 neurônios aos quais estão ligadas a entrada, tá? Então, olha, pode haver realimentação, pode haver atraso tanto no sinal de entrada, pode haver atraso ao longo da rede, então na camada oculta, né, realimentando internamente, e pode haver atraso com relação à saída, como está mostrado aqui para vocês nessa figura do raio, tá? Que eu estou dizendo aqui, ó, das amostras passadas de entrada, da saída e dos estados da rede. Esse atraso significa que a rede possui memória. Então, nas aplicações de redes neurais, onde é requisitado que a rede tenha algum tipo de memória no reconhecimento de padrão, por exemplo, então a rede recorrente é a rede mais indicada. Além disso, olha, ela apresenta um impacto relevante na capacidade de aprendizado da rede, melhora a capacidade de aprendizado da rede, ok? Com relação ao dimensionamento da rede, o número de nós de uma rede ele é definido por tentativa e erro, de forma empírica, né? Por quê? Porque esse número está intimamente relacionado com a aplicação, né? Só que, olha, observa-se que as redes neurais com somente uma camada oculta resolvem grande parte dos problemas práticos que a gente tem. Então, ó, na prática, pode-se partir de uma rede mínima e aumentando gradativamente o número de nós da rede. Isso significa aumentar a quantidade de neurônios ou aumentar a quantidade de camadas, de forma que você vai verificando o erro da rede e chegar numa arquitetura ótima. Pode acontecer que se você aumentar demais o número de nós da rede, o erro pode piorar, né? Então você vai ter que, um compromisso, né? Você vai ter que encontrar ali uma arquitetura com o erro que seja um erro que é satisfatório para o projeto, né? Então, com relação à inicialização dos pesos da rede. Então, o algoritmo de aprendizado precisa que os seus pesos, os pesos da arquitetura para a arquitetura escolhida, eles sejam inicializados de alguma forma. Então, vale também aquela questão da normalização, né? Pesos com valores elevados, eles levam à saturação das funções de transferência e tornam o aprendizado lento, tá? Além disso, valores muito baixos de pesos podem ser problemáticos no aprendizado, na retropropagação do erro.
Valores típicos de peso podem estar entre menos meio e mais meio, de acordo com esse autor aí, o Merhota, 1997. Tá? Então, eu coloco aqui para vocês 3 exemplos de inicialização de rede. Uma que é a inicialização aleatória. O que é inicialização aleatória? Inicializar os pesos como se eles fossem uma variável aleatória, tá? Desde que não haja pesos iguais, que a magnitude deles seja pequena, né? Por quê? Porque a diferença significativa entre ordem de grandeza pode fazer com que a rede priorize um peso em detrimento ao outro, assim como acontece com os dados de entrada. Tá? O valor dos bias podem ser inicializados com 0, nesse primeiro exemplo aqui. No segundo exemplo, você pode inicializar com valores do próprio dataset de entrada, desde que eles já estejam processados, já estejam normalizados e tratados para serem apresentados à entrada da rede. Só que escolhendo de forma aleatória esses valores do conjunto lá de entrada, e tem como vantagem que os valores já estão dentro da faixa de mapeamento da rede, da entrada da rede. Né? Uma terceira regra, que é dada pelo Reikin ali, é uma regra prática, que é utilize e inicialize de forma aleatória, só que obedecendo uma distribuição uniforme de média zero e variância de 1 sobre m, ou seja, o m ali é o número de pesos o número de pesos de um neurônio. Okay? Então, na próxima aula, nós vamos falar de medidas de similaridade de erro, dando continuidade aí, iniciando a parte de treinamento, validação e testes. Então, muito obrigado, até a próxima aula.